Às vezes a gente aprendeu que a nossa vida se restringe àquilo ali. Ah, porque eu sou viúva, eu sou órfã, eu sou abandonada, eu sou rejeitada, eu sou divorciada, nada deu certo. Às vezes a gente sofreu por tanto tempo que a gente acha que isso aí resume a nossa vida, resume a nossa história. Mas Deus não nos chama pelas nossas dores, Ele nos chama pelo nosso nome. Graça e paz, povo amado de Deus. Como é que você está hoje? Espero que você esteja bem, porque hoje é um excelente dia para viver milagres. Mais um dia com Jesus, gente. Mais um dia, mais uma oportunidade da gente crescer em Deus. Que coisa preciosa. Vocês acompanharam aí a série que a gente fez sobre constância? Se você acompanhou, já comenta aqui, já me conta nos comentários como é que foi para você. Mas hoje eu quero falar de um assunto que está no meu coração. Eu tenho estado numa estação onde Deus tem falado muito comigo, Ele está quase gritando, porque tem umas estações da nossa vida que a gente tem a impressão de que Jesus está em silêncio, né? Mas tem outras que Jesus não se cala, parece que Ele quer alinhar o nosso coração, quer sacudir a gente assim, dizer, ei, acorda, acorda que eu quero falar contigo. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que faz muito parte da minha vida, que é: a sua dor não define a sua identidade. E para isso a gente vai precisar mergulhar um pouquinho num texto bíblico que está lá em Marcos 5. Eu queria ler alguns versículos com você para a gente começar a refletir algumas coisas. Talvez você lembre desse texto, é um texto muito conhecido, né? É um texto que vai nos dizer que Jesus ainda cura em resposta à nossa fé. Vê que interessante. Tem milagres que você vai viver, proporcionais à sua fé. A gente pode verdadeiramente provocar um milagre. Isso para mim é algo muito poderoso, né? Entender que a nossa fé move montanhas, a nossa fé move milagres. E lá em Marcos 5 vai contar a história de uma mulher que era a mulher do fluxo de sangue. A gente não sabe o nome dela, a gente sabe quem é aquela mulher. A gente só sabe que ela teve uma hemorragia durante 12 anos. Jesus estava indo curar a filha dele. Eu vou começar aqui, ó, a partir do verso 24, que diz assim: Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Tinha uma multidão apertando Jesus. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, ela tinha piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: vejo a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, ajoelhou-se diante dele e disse: fui eu. Ela se acusou. E aí ele diz assim: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, porque o seu sofrimento acabou. E eu amo essa história, porque é uma história que vai nos lembrar que a nossa dor não vai definir quem nós somos. Às vezes a gente tem uma sensação de que a gente vai ficar paralisado numa dor. Ah, eu sou uma mulher divorciada, eu sou uma mulher viúva, eu sou uma mulher desempregada, eu sou um homem fracassado, aconteceu tal coisa na minha vida, e a gente passa a acreditar que aquilo ali que a gente viveu, aquilo ali que a gente passou, né, definiu a nossa vida e parou a nossa vida. E Marcos 5 vai contar a história dessa mulher que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe que ela era conhecida pela sua dor. Nem cita o nome daquela mulher, não faço ideia do nome daquela mulher, mas eu sei a dor dela, porque passar 12 anos sangrando, né? Isso diz muito sobre ela. A Bíblia vai contar que ela gastou todos os seus recursos, gastou todo o dinheiro que tinha e só piorava. Se fosse hoje em dia, né, com todos os médicos, os exames, as vitaminas, os suplementos, tudo ela tentou. Naquela época, uns chás, umas coisas assim, gastou tudo e ela só piorava. E era uma mulher conhecida pela sua dor. Provavelmente as pessoas olhavam para ela e diziam assim: ah, olha aí, ó, a mulher, a hemorrágica. Né? Ela não podia casar porque naquele tempo o sangue era considerado uma impureza, então ela não podia casar, não podia se relacionar com ninguém, porque ela era considerada uma mulher impura, e ela ficava afastada de tudo e de todos, provavelmente vivia muitos preconceitos, né? Provavelmente as pessoas olhavam para ela de uma forma muito assustada, não queriam muito relacionamento, então ela era uma mulher conhecida pela sua dor. Eu acho interessante porque, na verdade, na história dessa mulher, ninguém conhecia verdadeiramente a dor dela. As pessoas sabiam da sua
ferida. Isso é uma coisa muito interessante da gente entender, porque eu não sei o que você está vivendo, e só quem sabe é você e Deus. E muitas vezes as pessoas vão nos ler a partir de uma página do nosso livro, né? Um pedacinho da nossa história, vai ler a partir daquilo ali. Isso é muito injusto, porque quem você seria? Essa talvez seja a pergunta de hoje. Quem você seria se tirassem de você todas as suas feridas? Quem você seria se tirasse de você os seus lutos? Quem você seria se tirassem de você as suas perdas? Quem você seria se tirassem de você aquelas histórias tristes que você conta, as histórias que você viveu por muito tempo na minha vida, e aqui um desabafo. Eu contei a minha vida pelo ângulo da dor, pelo ângulo da ferida. Eu entendia que eu era uma mulher sofrida, né? Marcada pela infidelidade, pelo adultério e pelo divórcio. E eu contava a minha história o tempo todo a partir de uma ferida, de uma dor. E não de quem Jesus dizia que eu era. E não quem eu era em Cristo. Isso é muito forte, porque muita gente sofreu tanto ao longo da vida, que aprendeu a se apresentar pelo que viveu. Tu entende? Às vezes a gente aprendeu que a nossa vida se restringe àquilo ali. Ah, porque eu sou viúva, eu sou órfã, eu sou abandonada, eu sou rejeitada, eu sou divorciada, nada deu certo. Às vezes a gente sofreu por tanto tempo que a gente acha que isso aí resume a nossa vida, resume a nossa história. Mas Deus não nos chama pelas nossas dores, Ele nos chama pelo nosso nome. Na história dessa mulher foi exatamente assim. Ele não disse assim, chama aí a mulher que tem hemorragia. Não, ele chamou ela de filha. Ele não curou somente aquela mulher. Ele curou a identidade dela. Ele disse assim, tu é filha, tu é filha. A dor pode até explicar o que aconteceu com você, mas não explica quem você é. E nisso aqui tem um perigo. É um perigo que a gente tem que ter muito cuidado em transformar a dor em identidade. Tem gente que está precisando construir testemunhos novos. O Senhor está querendo te dar testemunhos novos. Tem gente que conta a mesma história a vida toda, por anos e anos e anos, e o Senhor está dizendo, ei, eu quero te dar testemunhos novos. A tua dor não define quem você é. Acorda, abre teu olho aí em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus te curar, né? A mulher, ela tinha um problema. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha um problema, mas ela não era o problema. Você precisa deixar que Deus te cure. Ele quer te curar, mas a pergunta é, você quer ser curada? Você quer verdadeiramente viver uma cura em Deus? Porque às vezes a gente passa a acreditar que aquilo ali é tudo na nossa vida e é só uma parte. É só uma página do capítulo. É muito diferente ter uma ferida e ser uma pessoa ferida. Feridas todos nós teremos, dores todos nós teremos. A gente vai passar por lutas, mas a gente não pode contar a nossa história a partir desse lugar. Porque Deus é um Deus que enxerga além das nossas quedas. E hoje eu quero lhe libertar disso. Porque às vezes a gente acha que a gente é um projeto que não deu certo, que nada vai dar certo. Mas Deus te enxerga muito além das tuas dores. Muito além até dos atalhos que você escolheu perseguir. Deus enxerga além. Deus não vê o que você está vivendo hoje, Ele vê o futuro. Eu amo entender que Deus, presta atenção nisso, Deus nunca chamou Raabe de prostituta. Deus nunca chamou Pedro de traidor. Deus nunca chamou Davi de adúltero. E eram feridas, eram problemas na personalidade deles, se é assim que eu posso falar. Mas Deus não chama a partir de uma dor. Deus chama por quem eles eram, porque Deus vê o coração. Deus vê aquilo que ninguém vê, Deus vê aquilo que você não conta para ninguém. A dor, né, faz com que a gente diminua a visão, faz com que a gente não veja as coisas com clareza e ache que tudo acabou. E não acabou, não acabou. Deus me pede para lhe dizer hoje, né, que não acabou, não restringe a sua vida a algo que aconteceu. Eu amo porque quando eu leio, por exemplo, a vida de José, a cisterna foi um capítulo da vida de José, quando ele é lançado pelos irmãos. Aquele buraco, aquilo ali foi um capítulo. A escravidão foi um capítulo, né? E muita gente está confundindo um capítulo da história com a história toda. Não faça isso. Seja um pouco mais gentil consigo mesmo. Seja um pouco mais generosa consigo mesma. Porque a cura vai começar quando você começa a ouvir a voz de Deus e calar a voz da dor. Jesus não te chama de doente. Jesus não te chama de doente, Ele vai te chamar de filha, assim como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue. Ele te chama pelo nome, Ele te carrega nos braços quantas vezes forem necessárias.
Ele cura as tuas feridas quantas vezes forem necessárias. A sua dor faz parte da tua história, mas não tem autoridade para definir a tua identidade. Eu vou repetir isso. A tua dor faz parte da tua história, mas não tem autoridade sobre você para definir a sua história, porque quem tem essa autoridade é o Senhor. Entenda isso. A sua dor pode até explicar as suas cicatrizes, mas é Deus quem diz quem você é. Eu quero muito que você se aproprie dessa palavra, entenda isso, porque às vezes a gente olha tanto para as nossas cicatrizes e conta tanto as mesmas histórias e não cura. Deus quer curar, minha irmã. Deus quer te tirar desse lugar, Deus quer te tirar da cisterna. Deus quer te tirar da escravidão. Deus quer curar a tua alma, porque a tua dor não define quem você é. Quem define quem você é o Senhor. E o Senhor te chama de amada, de filha, de escolhida, de resgatada, de restaurada, de santa, de nação santa, de povo exclusivo de Deus. Tu é propriedade exclusiva do teu pai, tu é filhinha do papai. Não esqueça disso. Não pese tanto a mão em si mesma, né? Olha um pouco mais para Jesus, e menos para o que já aconteceu na tua vida. Amém? Eu oro para que você receba, através dessa palavra, cura de Deus. E lembre que você tem um pai que te ama, que te chama pelo nome, que te conhece pelo nome, que conhece as tuas necessidades. E que não te chama pela tua dor, te chama de filha. Amém? Deus te abençoe. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguma amiga que precisa receber essa palavra. Curte aí, se inscreve no canal, né? Manda para alguém. E não se esqueça que hoje é um excelente dia para viver milagres.